Olá, concursandos, sempre bem-vindos ao CIEX. Hoje trago a resolução de uma prova aplicada pela FGV para o concurso do TJ do Rio Grande do Norte. Esta prova já está disponível lá no nosso curso de português da FGV. Acesse cienciaexata.com, conheça os nossos preparatórios. Vamos à resolução da prova. Numa sessão do Congresso Nacional, um deputado sobe à tribuna e lê para seus amigos políticos a tradução de um antigo discurso de John Kennedy, cujo tema era adequado a uma discussão daquele momento. O tema era o valor da democracia. Nesse caso, levando-se em conta os elementos da comunicação, as funções da linguagem, é correto afirmar que, então, os elementos, nós temos emissor, nós temos receptor, nós temos o código, nós temos a mensagem e o canal. Então, é correto afirmar que o emissor do discurso é o presidente John Kennedy. Emissor, quem emite? Quem está fazendo o discurso? Um deputado. Ele usou a tradução de um antigo discurso de John Kennedy, mas o emissor, naquele momento, era o deputado. Então, descartei. O receptor do texto lido é o deputado que discursa? Não. E lê para seus amigos políticos. Então, eram os outros deputados. O código empregado no texto é a língua inglesa. Observe aqui. Lê para seus amigos a tradução de um antigo discurso de John Kennedy. Então, aqui, a linguagem, quando fala aqui o código, nós já vimos que era a tradução, então estava em português, a língua portuguesa. A mensagem do texto aborda o valor da democracia. O tema era adequado à discussão daquele momento, o valor da democracia. O canal utilizado no ato é puramente auditivo. Não, observe aqui a tribuna e lê para seus amigos a tradução de um antigo discurso. Então, ele estava na tribuna, ele tinha ali o microfone e ele tinha também o papel, porque se ele estava lendo, estava escrito no papel. Então, aqui descartei também a alternativa E e já vim aqui e gabaritei a questão. A mensagem falava da democracia. Descarto as demais alternativas. Vamos ver aqui. Depreende-se, então vai compreender da leitura. O que você pode compreender da leitura desse pequeno texto? O escritor francês Montaigne declarou: estamos sempre dispostos a atribuir aos escritos dos outros. Então, observe que nós atribuímos às escritas dos outros sentidos que favoreçam as nossas opiniões sedimentadas. Um ateu, aí ele vem aqui dar o exemplo. Um ateu se orgulha de fazer com que todos os autores reforcem a causa do ateísmo. Então, FGV, marcante, pequenos textos para a gente interpretar. Faça a leitura desse texto por etapas e vai compreendendo. Já tem uma pequena introdução quando fala que estamos dispostos a atribuir aos escritos dos outros sentidos que favoreçam as nossas opiniões. Isso quer dizer o quê? Que interpretamos as escritas de acordo com as nossas opiniões. A gente tem uma tendência a fazer isso. Aí ele cita: um ateu se orgulha de fazer com que todos os autores reforcem a causa do ateísmo. Ele envenena, observe aqui, envenena com sua própria peçonha o mais inocente pensamento. Então, tendemos a fazer dessa forma, trazer para o nosso lado, trazer para que seja compatível com a nossa opinião a leitura dos textos. Aí ele cita o caso aqui de um ateu. Ele envenena com sua própria peçonha o mais inocente pensamento. Através disso, podemos compreender o quê? Montaigne é adepto da causa do ateísmo? Não. O ateísmo aqui, olha aqui o que Montaigne falou. Ele declarou que a gente está predisposto a atribuir aos escritos dos outros os sentidos que favoreçam as nossas opiniões. E ali ele só cita, o ateísmo é um exemplo que ele fala, ele lá não fala se ele é adepto ou não. Alguns autores interpretam favoravelmente textos alheios. Observe, estamos dispostos a atribuir aos escritos as ideias que favoreçam, então, interpretam
favoravelmente os textos dos outros. Observe aqui, atribuir aos escritos dos outros. Só inverteu a ordem, alternativa B, correta. Nossas opiniões sempre encontram apoio em outros textos. Isso daqui não é contemplado. Fala que a gente está disposto. Mesmo que não tenha este apoio, a gente tende a fazer com que esses escritos favoreçam as nossas opiniões. Aqui inverteu a ordem, né? Nossas convicções se modificam conforme nossas leituras? Pode ser que sim, mas aqui no texto não fala essa passagem. As citações de textos alheios envenenam nossas ideias? Não. Observa que o ateu que vai envenenar com sua própria peçonha o mais inocente pensamento. Então, aqui inverteu de novo. O que é? Nossas ideias é que vão envenenar o mais inocente pensamento e nada citações de textos alheios. Observe a seguinte frase dita pelo gerente de uma empresa. Esse empregado estava doente. Ele veio trabalhar. Isso mostra sua consciência profissional. Os elementos coesivos aqui. O isso, ideia anafórica, vai retomar algo que já foi dito anteriormente. O que significa isso? O fato dele ter ido trabalhar mesmo doente. Sobre a estrutura dessa frase, é correto afirmar que as duas primeiras frases informam dois fatos. Vamos ver. Frase, você observa, ponto final, frase. Esse empregado estava doente e ele veio trabalhar. Então, aqui nós temos o quê? Dois fatos. Você que faz prova da FGV, né? Você já fala assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque está muito fácil. Sim, essas primeiras questões, a FGV nem parece FGV. Mas prepare-se, porque as outras questões lá para frente estão de fato como a FGV cobra. Então, muita atenção aqui. As duas primeiras frases informam dois fatos, correto? Certinho aqui, o fato dele estar doente e o outro dele ter ido trabalhar. A terceira frase mostra uma oposição às duas frases anteriores. Será que é oposição? Esse empregado estava doente, ele veio trabalhar. Isso mostra sua consciência profissional. Oposição, mas, porém, contudo. Mas isso mostra? Não. Aqui nós podemos ter uma ideia de conclusão. Logo, então, pois, aí sim. Agora, mas não, porque aqui você observa, primeiro ele estava doente, depois ele veio trabalhar e depois vai concluir que é a consciência profissional dele. Nada de oposição. Entre as duas frases iniciais seria semanticamente adequada a conjunção logo. Esse empregado estava doente, logo veio trabalhar. Logo, ideia de conclusão. Nada. Aqui eu poderia colocar uma outra conjunção, observe. Esse empregado estava doente, mas veio trabalhar. Aí sim, caberia uma ideia de oposição. Poderia ser adição também, ele estava doente e veio trabalhar. O pronome isso se refere ao fato de um empregado estar doente. Isso vai retomar os mesmos dois S's de isso, são os mesmos dois S's do passado. Então, observe aqui, ele veio trabalhar. Então, quando fala lá, isso mostra a sua consciência profissional, o que mostra? O fato dele ter ido trabalhar e não o fato dele estar doente. O significado desse pequeno fragmento é integralmente construído de forma explícita. Será que foi integralmente tudo claro? Não. Aqui se aproxima um pouco da resposta, mas não pode ser porque, observe, a frase dita pelo gerente de uma empresa. Esse empregado estava doente, ele veio trabalhar. Isso mostra sua consciência profissional. Aqui de forma implícita, que é aquela não clara, não objetiva, a gente observa que ele quer convencer os outros empregados que mesmo doentes, eles devem trabalhar, eles devem ter uma consciência profissional. Então aqui tem uma mensagem feita de forma implícita. Então não foi integralmente construído de forma explícita. Um senhor para diante de uma banca de jornais e diz para o jornaleiro, vamos ver o que ele falou, você tem aí a Gazeta do Povo? Então ele está perguntando. Sobre essa frase, na situação em que se insere, é correto afirmar. Olhos de lince, muita atenção com a FGV. Esse tipo de interrogação não pode ser respondido por meio dos advérbios sim ou não? Pode sim. Você tem aí a Gazeta do Povo? Sim. Você tem? Não. Então pode ser respondido por meio dos advérbios.
O jornaleiro pode notar a interrogação da frase por meio dos termos de valor interrogativo. Termos, palavras, cadê as palavras de valor interrogativo? Tem aí a Gazeta do Povo? Você tem? Não. Aqui você observa o que ocorre. Ele para diante de uma banca de jornal e diz para o jornaleiro. Ele pergunta. Então, na própria frase, é importante você observar que não aparecem esses termos de valor interrogativo. Lá é uma entonação. Se eu chegar e perguntar para você, você está gostando do curso de português da FGV? Então aí você observa que eu falei, nem apareceu nada escrito. Neste caso aqui, ainda é mais interessante porque não aparecem os termos de valor interrogativo. Então descarto. Aqui é pela entonação mesmo da pergunta que ele usou. Olha o ponto final lá. A frase mostra a intenção de comprar o jornal por parte do enunciador da frase. Você tem aí a Gazeta do Povo? Ah, você tem Coca-Cola? Se você faz essa pergunta, é porque você tem a intenção de adquirir aquele produto. O emprego do tratamento você mostra desrespeito pelo jornaleiro por parte do possível freguês? Nada disso. Você é um tratamento, um pronome tratamento que utilizamos para as pessoas no tratamento comum do dia a dia. Você concursando, então nada de desrespeito. A resposta não por parte do jornaleiro deve ser seguida de informações sobre onde se pode comprar o jornal. Isso não é obrigatório. Geralmente, quando você chega a uma loja e pergunta, olha, você tem refrigerante? Aí a pessoa fala, não, na loja ao lado você encontra. Agora, isso é uma obrigação dela fazer? Nada. Não tem de ser seguida dessa forma. Descarto também. Alternativa é. Todas as frases abaixo fazem propaganda de um creme dental. Então, aqui nós temos uma propaganda. Aquela que, em busca do convencimento do cliente, ele quer convencer. A propaganda é para isso mesmo, convencimento do cliente, aperta para a sua vaidade. Vai lendo o texto, vai marcando. Então, tem uma propaganda que vai convencer o cliente, mas apelando para a sua vaidade. Creme dental X, mais por preço, menor por menor preço. Então, aqui não tem a questão da vaidade, aqui tem a questão financeira. Sorriso brilhante é com creme dental. Ah, eu quero um sorriso brilhante. Aí já é um pouco de vaidade. Vamos deixar aqui então. Faça como os franceses, compre creme dental tal. Ah, sim, os franceses são vaidosos, são bonitos, por isso que eles usam um creme dental X. Tem essa informação aqui na passagem? Não. Então, vou descartar também. Em momento nenhum falou que os franceses são vaidosos. Para a proteção completa dos dentes, aqui já está falando da proteção. Você pode ter uns dentes protegidos, mas de repente eles não estão brilhantes, né? Eles não passaram por um processo de clareamento. Então aqui está falando da proteção completa. Não sofra com as cáries, aqui já é uma questão da saúde bucal. Então vamos voltar aqui e já vamos descartar. Aqui está falando da proteção, aqui está falando dos franceses, aqui. Sorriso brilhante está diretamente relacionado à vaidade. Num relatório para a sua chefia, um funcionário escreveu a seguinte frase. A maioria do funcionalismo tentam. Então, a gente já vai ler aqui. A maioria do funcionalismo tentam investir na construção de conhecimentos que os permitam aprender o que é útil para a sua atividade profissional. O chefe repreendeu o funcionário pelos erros cometidos no relatório e exigiu que o documento fosse redigido de maneira correta. No dia seguinte, o funcionário corrigiu os erros e enviou ao chefe o seguinte texto, em que todos os problemas foram solucionados. Questão aqui já envolvendo, pode ser ortografia ou também a questão de concordância, como já vimos. Vou começar aqui pela concordância. A maioria de, uma parte de, grande parte de, vai envolver o quê? As expressões partitivas, não é isso? Expressões partitivas. Aí você que estuda concordância verbal, você já vai falar assim,
mas as expressões partitivas, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Qual que é a regra para concordância verbal? As expressões partitivas seguidas de determinante no plural. Só que aqui funcionalismo está no singular, então não vale. O que você observa aqui? A regra, relembrando, quando você tem concordância com as expressões partitivas, se eu disser, por exemplo, a maioria dos estudantes, aí você pode usar passou ou passaram, não é isso? Vamos colocar bem grande aqui. A maioria dos estudantes passou ou passaram. Porque com as expressões partitivas, o verbo pode concordar com a expressão partitiva, a maioria de, ficando no singular, ou ele pode ir para o plural, concordando com o determinante. Então, os estudantes passaram, a maioria passou. Só que neste caso aqui, a maioria e o funcionalismo está no singular. Então, o verbo obrigatoriamente precisa estar no singular. Então, o correto aqui é o quê? A maioria do funcionalismo tentam, não, descarto. A maioria do funcionalismo tenta, ok. A maioria do funcionalismo tenta. A maioria do funcionalismo tenta, certinho. A maioria tentam, não. Por quê? Nesse caso, eu tenho uma expressão partitiva que vem acompanhado de um determinante também no singular. Então, a maioria do funcionalismo tenta. O correto seria tenta. Descartei duas alternativas. Restaram aqui, então, 3 alternativas. A maioria do funcionalismo tenta investir na construção de conhecimentos que os permitam aprender. Então, é interessante. Ou será que lhes permita aprender o que tem utilidade? E aqui nós temos que os permitam igual lá na alternativa B também. Vamos começar aqui pela alternativa B, questão bem interessante. Então, se permite, permite alguma coisa a alguém. Então, eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Ele permitiu aos funcionários aprender. Então, bem interessante aqui. Anote, vamos com calma. Então, se permite, permite a alguém alguma coisa. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho que ter como complemento um objeto direto e um objeto indireto. Então, aqui você observa o a e suas variações, objeto direto. E aqui também vai permitir isso, esse aprender aqui também vai exercer a função de objeto direto. Eu descartei porque eu tenho um verbo transitivo direto e indireto e tenho 2 complementos objetos diretos. Nunca com VTDI você pode ter 2 objetos diretos ou 2 objetos indiretos. Da mesma forma aqui, ó, que permite a quem? Ao funcionalismo, objeto direto. Aprender também objeto direto. Não pode, porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Então, a alternativa C está correta. Olha aqui. É a construção dos conhecimentos que lhes permita. Então, permite a quem? Verbo transitivo direto e indireto. Ele permite a quem? Aqui o lhes vai sempre exercer a função de objeto indireto. E aqui eu tenho um objeto direto em forma de oração. Então, aqui nós já observamos o quê? Que a alternativa C está correta porque eu tenho um verbo transitivo direto e indireto e eu tenho 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto, que vai permitir a quem? Ao funcionalismo e o que vai permitir? Aprender o que é útil para a sua atividade profissional. Então, bem interessante a questão. Lembre-se disso, verbo transitivo direto e indireto tem como complemento um objeto direto e também um objeto indireto. Nunca 2 objetos diretos ou 2 objetos indiretos. Observe a seguinte descrição machadiana. Então, vamos ver aqui já. Dom Casmurro, da casa onde mora o narrador. Então, aqui nós temos uma descrição da casa onde mora o narrador e que procurou copiar a antiga casa onde morava na infância. Então, primeiro ponto, nós temos uma descrição que o narrador está fazendo, tentando copiar a antiga casa onde morava na infância. Sobre a estratégia, então, que nós já temos uma descrição empregada nesse texto.
é correto afirmar que... Então, nós já temos que compreender. Nós temos uma descrição certinho. Temos aqui. É o que a gente precisa de ver aqui para essa questão. Olhe só a descrição. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhe fiz. É o mesmo prédio, então ele vem descrevendo. Assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas, quartos, né, que são alcovas. Na principal destas, a pintura do teto, aí vem descrevendo, e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de véu e grinalda de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa com os nomes por baixo. Agora, sobre a estratégia descritiva empregada nesse texto, é correto afirmar que... Então, precisamos aqui da alternativa correta, não é isso? A descrição é feita de cima para baixo, com inicial apreciação visual das partes superiores e em seguida das inferiores. Nada disso. Você observa aqui que ele vem falando do quê? Ele vem falando da parte da frente, observa aqui. 3 janelas de frente, varanda ao fundo, os mesmos quartos e sala. Então, não vem falando aqui de cima para baixo, das superiores para as inferiores. O movimento descritivo parte do aspecto interior da casa para a visão do seu exterior. Nada, observe aqui. 3 janelas de frente, então ele começa com a parte da frente e depois é que ele vem falando, aqui tem até uma passagem que vem falando na pintura do teto. Primeiro ele começa de portas, janelas, varanda, frente, fundo, para depois chegar ao interior. A descrição inclui aspectos que implicitamente mostram a situação econômica do narrador, o gosto estético aqui da família, a gente consegue observar quando fala da pintura do teto e das paredes, é mais ou menos igual a umas grinaldas. Então, esta parte aqui sim. Que deixou um pouco em dúvida aqui, o gabarito da questão alternativa C, é a descrição inclui aspectos que implicitamente mostram a situação econômica. Ok. Pela descrição aqui, dá para ver, construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal dessas, a pintura do teto, olha aqui, das paredes é mais ou menos igual. Então, dá para entender aqui, é mais difícil também de você identificar essa situação econômica do narrador, mas dá para ver que é alguém que possui algum poder aquisitivo também, que ele pediu para fazer uma casa copiando a antiga casa onde morava na infância. E aqui ele vem falando, nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Então dá para entender que aqui, de forma implícita, mostra a situação econômica do narrador. Gabarito da FGV dificilmente ela anula ou muda o gabarito. O texto é construído com riqueza de detalhes e identificação objetiva de todos os elementos descritos. Aqui, será que há tanta riqueza de detalhes assim? Ok, ele vem falando que tinha, por exemplo, lá tinha 3 janelas de frente, varanda ao fundo. Só especifica. Mas se fosse riqueza de detalhes, ele tinha que falar, por exemplo, as janelas que são amarelas, como elas eram também. Os elementos descritos no texto são frutos de impressões táteis do narrador, nada aqui está diretamente relacionada à visão. Quando ele vai lendo ali, a gente já consegue ver. Ele está descrevendo, então nessa descrição aqui, é aquilo que ele está vendo lá. Tipo você descrever o que você está vendo aí na tela. Então aqui já vimos que, neste caso, está relacionado à visão. Desta prova, achei uma questão assim um pouco mais complexa mesmo, padrão FGV. Milor Fernandes escreveu um livro que mostra humoristicamente uma série de composições infantis. Então aqui nós temos umas composições infantis, entre elas a que vai a seguir. A galinha é um bicho com 6 lados,
esquerda, direita, em cima, embaixo, atrás, na frente. Está sempre limpando os pés, como a mamãe manda que a gente faça quando entra em casa e a gente não faz. Tem um bico que serve para bicar e um cacarejo que serve para dizer que ela botou o ovo. Quando ela não cacareja, então fica resmungando baixinho, feito vovó. Então aqui nós já identificamos algumas características, né, das composições infantis, né? Nós temos falando mamãe, vovó. Quando a cozinheira vai matar ela, a criança também falando, a gente morre de pena. Mas na hora do almoço ela fica tão gostosa que a gente nem se lembra. O observador, aquele que está narrando a história, que realiza uma descrição, então, novamente, descrição. Não descreve tudo o que vê por causa de suas limitações. Quais são essas limitações? A limitação do observador do texto acima é proveniente. Então, ele não descreve tudo por causa da sua limitação. E qual é essa limitação? Das condições físicas do local onde está o animal descrito, não aparece onde está a galinha, não fala do próprio referente, pois uma galinha é um tipo de ave não muito conhecido pelos humanos. Nada disso, quase todos conhecem uma galinha. De caráter psicológico, pois por algum motivo interior não chega a ver o animal como ele é de fato. Aqui no texto não menciona esse caráter psicológico, não fala desse motivo interior. Aqui ele apenas descreve a galinha. De seu posicionamento, pois onde se posiciona não consegue ver detalhes do animal. Onde ele se posiciona? Não fala. Então aqui não está falando, olha, ele está de tal jeito ou em tal lugar, também não. Então restou aqui de conhecimento. Então, essa limitação é de conhecimento, pois sendo criança, a criança fala vovó, a criança está na composição infantil, ele fala que a mamãe manda, ela não conhece tudo sobre o tema. Então, questão da FGV, interessante você se ater a todas essas observações aqui. É muito importante você observar isso daqui. Em todas as opções abaixo, há descrições de uma pequena cidade. A descrição, como a FGV cobrou descrição, parece que é a terceira questão aqui que contempla. Então, a descrição de uma pequena cidade. A descrição que vai identificar ou localizar a cidade é: a cidade mostra muitas igrejas antigas do tempo colonial com pinturas e esculturas de valor. Dá para identificar ou localizar? Não dá. Onde é? Tem um monte de cidade que tem muitas igrejas antigas. As ruas da cidade estão quase sempre floridas. A rua da sua cidade pode estar florida, e muitas delas reservadas a pedestres, sempre limpas e claras. Muitas cidades são assim. A cidade, por estar ao pé da Serra Mantiqueira. Onde está a cidade X que ele fala aqui? Observe que aqui você já consegue localizar. Está ao pé da Serra da Mantiqueira. A população se caracteriza por sua permanente solidariedade. No interior, a população é muito solidária. O espaço ocupado pela cidade mostra condomínios de luxo e paisagens dignas de quadros. Tem muitas cidades que possuem condomínios de luxo. A única que traz aqui a especificação de um lugar mesmo é na Serra da Mantiqueira. Num romance autobiográfico, o narrador escreve, vamos ver, sobre esse segmento do romance, é correto afirmar que qual vai ser a alternativa correta sobre esse romance. O subúrbio onde morávamos era bem populoso e meu pai ganhava bom dinheiro com a padaria que ali havia. Então vamos já marcando. Ele morava em um subúrbio que era bem populoso, o pai ganhava bom dinheiro e tinha uma padaria. A mãe ficava só e cuidava da casa e dos filhos, só nos deixando sair da casa assobradada, que servia de residência para locais onde nos pudesse ver. Então a mãe tinha esse cuidado também para saber aonde eles iam. Diante da casa havia uma enorme praça. Então tinha praça
local de futebol para crianças e adultos, e na esquina ficava a biblioteca escolar, espaço de magia, onde minha imaginação delirava. Eu vou afirmar o que? O personagem narrador não se inclui entre os personagens, não se inclui, ele é só observador, nada disso, ele está ali dentro, observa aqui, onde morávamos nós. Então aqui já vimos que ele está dentro, então o narrador personagem. Apesar de estar inserido no romance, o segmento destacado é integralmente descritivo, correto. Ele vai descrever o lugar onde ele morava. Então ele era populoso, o pai ganhava dinheiro com o quê? Com a padaria, ele descreve até isso. A mãe ficava só e cuidava dos filhos, com rigor extremado. Então ele vem descrevendo como era o local e como ele foi criado. O narrador constrói seu universo romanesco com personagens da família e da população local. Será que fala também aqui da população local? Nada disso. Então aqui está falando da família. O trecho mostra um espaço familiar de paz e de tranquilidade, propício ao pleno desenvolvimento psicológico. Será que era paz e tranquilidade? Observe aqui, nos deixando sair da casa sobradada, que servia de residência, para locais onde nos pudesse ver. Então ela só deixava ir até onde ela conseguia vê-los. Então, neste caso aqui, não fala que é um espaço familiar de paz e tranquilidade. Uma palavra aqui já vai mudar toda aquela ideia. Quando você lê aqui por inteiro, você olha que lugar bacana, que lugar tranquilo, muita paz. Mas aqui tem uma passagem que pode ir contra essa ideia. E em momento nenhum fala que era um lugar de paz e tranquilidade. Os aspectos representados no texto mostram a parcialidade da visão familiar por parte de um filho único. Então, que nós vimos também que nós já compreendemos e encontramos aqui que ela cuidava também dos filhos. Olá, turma! Encerro por aqui a correção de hoje. Toda essa prova está lá no nosso curso de português da FGV. Acesse cienciaexata.com, conheça os nossos preparatórios.